Se você é um pequeno empreendedor ou um profissional liberal e ainda não começou a utilizar a inteligência artificial no seu negócio por achar que é algo que vai te trazer muito custo, muita dor de cabeça, nesse vídeo eu vou te mostrar 3 exemplos de aplicações simples e gratuitas de inteligência artificial que podem impactar positivamente no seu negócio e que você pode começar a aplicar hoje mesmo. A primeira funcionalidade simples e gratuita que eu vou mostrar para vocês é geração de atas de reuniões. Imagina que você faz uma reunião no Google Meet sem precisar anotar nada, sem precisar se preocupar em fazer a relatoria daquela reunião e simplesmente tem um IA que acompanha essa reunião e no final ela gera uma ata, uma relatoria completa. Ela consegue, inclusive, identificar quem é que está falando cada coisa. Ela consegue gerar um resumo da reunião e ela ainda separa as tarefas que foram entregues durante essa reunião. Quem vai precisar fazer o quê? Então, estou colocando aqui um exemplo de uma reunião que eu já fiz. Então, aqui primeiro aqui você vê o resumo, os itens de cada participante aqui da reunião. Tudo isso gerado, e aqui a transcrição completa de toda a reunião. Então me diz aí se isso aí não adianta a vida. O nome dessa IA que eu uso é Tactic e ela é bem simples de ser instalada, ela é instalada como uma extensão no Chrome e você ativa durante a reunião e ela já faz todo esse serviço. A segunda funcionalidade é a geração de relatórios. Nesse caso, eu estou utilizando uma IA agêntica. Então, ela pode gerar um relatório com tabelas, gráficos, colorido, bonito, e já entregar para você publicado. Então, eu pedi aqui ela é gratuita também. Coloquei aqui, faça uma pesquisa de mercado na região de Florianópolis, Santa Catarina e Redondezas sobre o setor de agências ou consultorias que oferecem serviços relacionados à inteligência artificial. Identifique características importantes, pontos fortes, pontos fracos, preços trabalhados e etc. Me entregue um relatório publicado em HTML, organizado e esteticamente agradável, utilizando gráficos, símbolos e tabelas. Aqui ele mostra, né, tudo que ele foi fazendo e tal. Eu não vou entrar nos detalhes disso agora, mas toda a pesquisa que ele fez. E aqui no final aparece ver relatório em HTML. Aí eu abro esse relatório. Veja só, tudo isso foi gerado automaticamente em 5 minutos com aquele único prompt que eu utilizei. Então, relatório de pesquisa de mercado, região de Florianópolis, faz um sumário aqui executivo, tipo um resumo, né? Aí ele traz o panorama de mercado, alguns dados aqui, vocês podem ver. Principais empresas identificadas, aí ele fala as empresas, né? Way, Aquarela, Analytics, Indicium, cita todas aqui as empresas, a especialização principal, diferencial competitivo, porte, análise dos preços de mercado, dá uma nota dizendo que os preços praticados em Florianópolis tendem a ser 10 a 20% menores que São Paulo e Rio de Janeiro. Quais são os serviços oferecidos pelo mercado? Tudo isso em 5 minutos, automático. Análise SWOT, eu pedi pontos fortes e pontos fracos, mas ele já trouxe uma análise SWOT completa, com pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças. Aí ele destrincha aqui tendências e oportunidades, IA generativa em ascensão, e traz conclusões e recomendações, as principais conclusões: mercado em crescimento acelerado, diversidade de players, competitividade de preços, potencial de crescimento, recomendações estratégicas para novos entrantes, enfim, tudo isso aqui feito com apenas um único prompt e você pode fazer um relatório sobre qualquer coisa. Eu fiz sobre essa pesquisa de mercado especificamente, você pode fazer sobre qualquer coisa. Uma outra possibilidade é a criação de especialistas que podem te ajudar no seu negócio. Aqui eu vou dar um exemplo com o Google AI Studio. E aqui você tem nela as instruções de sistema. Então você pode programar essa IA para ela agir da forma que você quiser. Então nesse caso,
Eu quero que ela me ajude a pensar em estratégias de marketing, produzir conteúdo. Então, você é um copywriter especialista em marketing digital e negócios, estratégico, assertivo, prático, com foco em resultados. Sua principal expertise está em criar negócios milionários a partir do zero. Ou seja, você sabe o caminho para pequenos empreendedores. Você tem profundo conhecimento em social media e psicologia. Sua análise é fria, inteligente e precisa, mas sua linguagem é fluida e adaptável, se moldando aos seus objetivos. Então, imagina você ter um profissional com essas características te auxiliando no seu negócio. Então, eu acabei de criar isso aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Olha a ideia que eu tive. Eu vou baixar esse relatório aqui que eu fiz a partir do Genspark, e vou enviar para o Google AI Studio, para esse profissional que eu acabei de criar, e pedir para ele gerar ideias de marketing, de inserção nesse mercado que essa pesquisa revelou, para quem está começando a oferecer serviços de consultoria de inteligência artificial em Florianópolis, só para a gente ter uma ideia da atuação. Vou baixar e enviar para ele. Então vamos lá. Já baixei o relatório, coloquei um prompt aqui bem simples. Levando em conta o relatório em anexo, elabore uma estratégia de inserção no mercado de IA de Florianópolis para alguém que está oferecendo serviço de consultoria em IA para pequenos empreendedores e profissionais liberais. E aí aqui nesse maisinho, eu coloquei upload file, mandei aquele relatório que foi gerado pelo Genspark. Antes, como eu mostrei, eu já tinha gerado aqui as instruções do sistema dele, quem eu quero que ele seja, e pronto. Vou aqui enviar e ele já vai gerando aqui a estratégia. Aí, ó, obviamente eu não vou ler tudo aqui, mas bom, posicionamento estratégico, o arquiteto de IA acessível. Criar um nome que transmita simplicidade, resultado e acessibilidade. Exemplo, IA descomplicada, impulso IA, slogan, público-alvo, aí oferta, né? Consultoria de IA não técnica, formato workshop, ele me deu a ideia aqui de fazer um workshop, o foco, precificação, um projeto de microserviços com a IA generativa, estratégia de marketing e vendas, blogs, webinars gratuitos, e-books, presença local estratégica, parcerias com associações comerciais, a CIF, Sebrae, incubadoras locais. Enfim, ele vai dando aqui um plano, né, baseado nessa inserção que eu pedi. Essas aplicações que eu mostrei são aplicações básicas e gerais que servem para praticamente qualquer tipo de negócio e já são uma mão na roda. Agora, o ideal é você compreender os processos, os fluxos de tarefas do seu negócio ou do seu trabalho e entender que tipo de aplicação de inteligência artificial pode ser colocado em cada momento para deixar isso mais eficiente e para te poupar tempo. E é exatamente isso que eu te ajudo a fazer com a seção Diagnóstico IA. O Diagnóstico IA é um momento que eu tiro para conversar com você, para entender quais são os processos que você vivencia, quais são as atividades repetitivas que você vivencia e quais são as ferramentas de IA mais apropriadas para melhorar esses processos. E como o meu foco são pequenos empreendedores, profissionais liberais, eu sempre opto por ferramentas e sistemas com o custo mais baixo possível. Então, se para além dessas dicas gerais, você quer algo mais personalizado para você, você quer investir para ganhar mais tempo e para ter esse retorno financeiro mais à frente, clica no botão abaixo, quero o meu diagnóstico IA, você será redirecionado para o meu WhatsApp, onde você pode tirar dúvidas, pegar informações, a gente agenda um momento que seja bom para você e fazemos esse diagnóstico com você, para que você já saia dessa sessão com ferramentas, com um horizonte à sua frente do que é preciso fazer para você deixar o seu negócio mais eficiente com a ajuda da inteligência artificial.